Olá, graça e paz. Estamos aqui para ter uma experiência da aula da Escola Bíblica Verbo da Vida. Eu me chamo Manuel Dias e quero estar compartilhando uma matéria preciosíssima chamada o Espírito Santo. Vamos ter um tempo para expor as Escrituras e receber um entendimento dessa pessoa maravilhosa que foi enviada da parte de Deus no grande dia de Pentecostes. Então, quero orar com você nesse tempo. Pai, nós te damos graças porque estamos debaixo de um ambiente do ensino, da unção que o Senhor faz, a palavra ser revelada no nosso íntimo. Obrigado, Pai, pelo entendimento, obrigado porque, como diz a Escritura no livro de Salmos, a exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Então, vamos começar esse tema tão maravilhoso que poderíamos entrar por ele em tantos livros da Bíblia, porque o Espírito Santo está presente desde Gênesis, durante os Evangelhos, no livro de Atos e vemos até mesmo em Apocalipse 22. Mas um texto central para darmos início, eu quero falar em João capítulo 14, no verso 16. Que momento foi esse? Era um momento muito decisivo na vida dos discípulos, como também na vida de Jesus. Ele havia acabado de celebrar a ceia com os discípulos, de lavar os pés dos discípulos, e naquela ocasião era mesmo um momento de despedida. E Jesus, de uma forma muito tremenda, usou esses últimos momentos, naquelas conversas após a ceia, para falar da pessoa do Espírito Santo. Porque muitos consideram apenas o poder, uma força, mas ele é uma pessoa divina, é a pessoa que concede o poder, ele faz parte da própria divindade. Vamos ler esse texto em João 14, verso 16. O que Jesus diz? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, Jesus ele se coloca como um consolador, mas diz que enviaria outro. E essa palavra outro, ela tem mesmo uma conotação de que não se trata de outro diferente, mas outro igual a ele. Então, a pessoa do Espírito Santo seria tal qual Jesus, naquela experiência de 3 anos que os discípulos tinham, né, no momento em que estavam com Jesus, acompanhando a ele no seu ministério. No entanto, quando observamos esse texto da promessa e de que o Espírito da verdade estaria com os discípulos, e Jesus foi bem enfático, disse, ele habita em vós e ele estará em vós. Era a inauguração de algo muito glorioso que haveria de acontecer nesta dispensação da igreja, nos dias do Novo Testamento, é que o Espírito de Deus haveria de habitar no homem. A Bíblia chega a dizer que nós somos templo do Espírito de Deus, no livro de Coríntios, capítulo 6, lá no verso 18, 19, diz que somos a habitação do Espírito. E a Bíblia também fala de que experimentaríamos o Espírito de Deus estando em manifestação no meio de nós. Teríamos a experiência do Espírito Santo de uma forma dupla. O nosso querido Kenneth Hagin, ele diz num dos seus livros, que o título é O Espírito Dentro, o Espírito Sobre, dessa dupla operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem para trabalhar em nossas vidas e ele também vem para operar através de nós, para sermos uma bênção para outros no serviço do ministério. Então, existe uma dupla operação do Espírito Santo. Quando pensamos nisso, nós vamos entender mesmo que o Espírito de Deus, ele vem para nos fortalecer, como Jesus acabou de dizer agora. E um dos textos áureos que falam desse entendimento está lá no livro de Efésios, no capítulo 3. É um texto bem interessante para entendermos uma dessas operações do Espírito de Deus dentro de nós. Olha mesmo como diz Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma
todo o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então encontramos nesse texto Paulo orando para que aqueles crentes de Éfeso tivessem uma experiência de um fortalecimento pelo Espírito de Deus no homem interior. É mesmo, a Bíblia diz em Ezequiel algo curioso, diz que no capítulo 36, verso 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Lá nos dias do Velho Testamento, Deus havia usado a boca do profeta Ezequiel para falar de uma promessa, espírito novo, e de que seríamos habitados pelo Espírito Santo, influenciados, conduzidos, de maneira que andássemos nos seus estatutos. Olha que coisa interessante, quando nascemos de novo, uma coisa tremenda que acontece na vida cristã é a redescoberta do espírito humano, recriado em Cristo Jesus, e de que através do nosso espírito humano nós iríamos estar agora numa união com o próprio Deus. Afinal, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele, e nessa união experimentaríamos o Espírito de Deus nos ajudando, nos fortalecendo, como lemos em Efésios. Uma outra dimensão das operações do Espírito Santo nos ajudando é que seríamos guiados pelo Espírito Santo. E há tantas outras que Ele vai fazer em nós. Mas o Espírito de Deus também vai operar através de nós. E um dos textos que podemos ver a operação do Espírito de Deus através de nós, eles estão no contexto de 1 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir lá, é um texto muito importante para a igreja cristã, para o Filho de Deus, para entendermos que, diferentemente dos dias do Velho Testamento, Deus agora, Ele não está limitado àquelas três figuras que tínhamos, reis, profetas e sacerdotes. Eram aqueles que eram exclusivamente usados nos dias do Velho Testamento. Porém, nos dias do Novo Testamento, cada filho vai ter o Espírito dentro, o Espírito sobre, e vamos ter uma experiência com o Espírito Santo, no sentido de sermos conduzidos por Ele, mas também no sentido de sermos usados, ou um canal do Espírito de Deus. E eu quero ler 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1 e depois a partir do verso 4. Olha mesmo como diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E lá no verso 4 nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Bem, nos dias da vinda de Jesus, em que Ele cumpre o grande plano da redenção, que envolve desde a sua morte na cruz, sepultamento, ressurreição dentre os mortos, ascensão, assentar-se à direita de Deus Pai, e o derramamento do Espírito de Deus, nós vemos aí o cumprimento de algo que Deus tinha falado através do profeta Joel. E as palavras foram estas, lá em Joel no capítulo 2, a partir do verso 28. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Então haveria uma promessa, e ela se cumpriu no dia de Pentecostes, sobre o derramar do Espírito. E quando conferimos no livro de Atos, capítulo 2, os discípulos experimentaram o Espírito Santo vindo sobre eles.
E é muito interessante porque a Bíblia diz que a partir de então, eles começaram a fluir, a operar, a ser um canal das manifestações do Espírito de Deus. Bem, são essas manifestações que Paulo agora, como um grande professor, ele ensina a uma igreja e esse ensinamento cai sobre nós para que a gente também não fique perdido. E como ele diz, a respeito dos dons espirituais, alguns podem até conferir que ele diz aqui acerca das coisas espirituais, envolvendo os dons, envolvendo os ministérios e até mesmo o amor em manifestação, fruto do Espírito. Ele diz que não devemos ser ignorantes. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é possível alguém ser nascido de novo e ser ignorante acerca das coisas espirituais, aqui envolvendo os dons do Espírito, e podemos perceber aqui o doador dos dons do Espírito, que é a pessoa do Espírito Santo. Então precisamos conhecer a pessoa do Espírito de Deus à luz das Escrituras. Precisamos entender as suas manifestações. Razão pela qual ele diz aqui, no verso 4, os dons são diversos. Se pudéssemos expor aqui, nós conferiríamos que são 9 os dons espirituais. Depois ele diz, no verso 5 de 1 Coríntios 12, que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então ele está falando agora sobre a pessoa de Jesus Cristo. E por último, no verso 6, há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o plano de Deus para a igreja é que todo filho entenda as operações do Espírito de Deus, entenda o Espírito Santo, que é aquele que se move através de nós. Também entenda a pessoa de Jesus Cristo e entenda as operações de Deus Pai. E ele conclui aqui no verso 6 que lemos, que Deus é quem opera tudo em todos. Então, pensando no plano ideal de Deus, Deus quer que cada pessoa na igreja seja um instrumento, um canal do Espírito de Deus. E quando eu penso sobre isso, de uma forma muito simples, se eu vou ser um canal do Espírito de Deus, importa que eu conheça a pessoa do Espírito de Deus. Eu gosto de pensar dessa forma. O Espírito de Deus, como vou colocar aqui a figura de uma pessoa que trabalha com ferramentas. Então ele abre aquela maleta de ferramenta, ele tem 9 ferramentas diferentes. Tem um alicate, tem, né, uma chave de fenda, tem um serrote, né, tem uma lupa, tem um telescópio. Por que eu estou usando essa comparação? Porque o Espírito Santo tem 9 dons, são coisas sobrenaturais. E ele compartilha com pessoas no corpo de Cristo essas operações ou esses poderes extraordinários que vão nos ajudar a funcionar debaixo da influência do Espírito de Deus. E isso nos faz lembrar o que diz Isaías 61. O que diz esse texto tão glorioso que muitas vezes celebramos? Diz: o Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Jesus fez essa leitura lá em Lucas, no capítulo 4, ao dar início ao seu ministério, porque nada do que ele fez por ser o Filho de Deus. Pelo contrário, Jesus fez tudo o que fez na esfera do sobrenatural, porque ele foi ungido, e por ter sido ungido, o Espírito de Deus veio e moveu sobre ele. Então, quando falamos a unção, nós estamos falando diretamente da atividade do Espírito Santo sobre alguém. Então, quando aconteceu na vida e no ministério de Jesus, podemos trazer também esse entendimento à luz de 1 Coríntios 12, que Deus quer que cada filho não seja ignorante e também conheça o Espírito Santo, e uma vez conhecendo o Espírito Santo, nós vamos tocar nas 9 operações do Espírito Santo que vão acontecer na vida de cada um de nós, a ponto dele dizer que a manifestação do Espírito é concedida a cada um.
Não é que a gente vai funcionar nas 9 de uma vez, mas numa ocasião, noutra ocasião, outra pessoa vai ser usada. E aí nós vamos ver essas operações do Espírito de Deus em manifestação. Então, quando Paulo exorta a que nós devemos não ser ignorantes, quer dizer que eu tenho que buscar tanto o conhecimento como a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E eu creio que nesse momento em que estamos aqui, no momento de degustação, você fica inspirado para não só receber essa porção, mas também para continuar aprendendo sobre as verdades que a palavra tem para se abrirem às nossas vidas. Porque eu só vou entrar em alguma coisa quando ela é revelada dentro de mim. E o plano de Deus é que o homem se mova com o Espírito dele. E eu queria trazer um outro texto que está em 2 Coríntios, lá no capítulo 13, também é um texto muito precioso, e uma das coisas que eu gosto de mais destacar nesse texto é exatamente 2 Coríntios, capítulo 13, verso também 13. Ao escrever as cartas, Paulo não escreveu essas cartas de Coríntios para os líderes da igreja, escreveu para a igreja como um todo, para todos aqueles que participavam daquela assembleia, daquela reunião, aqueles rebanhos, aquelas ovelhas, pessoas simples. Quando ele encerra essa carta, Paulo diz algo interessante: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos parar e pensar um pouquinho. Ele estava encerrando uma carta, alguns usam isso como uma bênção apostólica, né, como um dizer no término de um culto, mas Paulo estava transmitindo algo e querendo que as pessoas experimentassem isso de forma prática. E o que podemos ver nesse versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios? Verso também 13. A graça do Senhor Jesus, uma pessoa da divindade, o Filho, o Verbo que se fez carne, o amor de Deus, o Deus Pai, que nós conferimos agora há pouco em 1 Coríntios capítulo 12, como aquele que é Deus e que opera tudo em todos, o Deus Pai. E por último, e a comunhão do Espírito Santo, que ele atribui, diz que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, ao encerrar essa carta tão preciosa, Paulo disse que vocês tenham uma comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra comunhão, ela tem uma dimensão muito forte. É contato, é relacionamento. O nosso querido professor Rick Renner, né, mestre no grego, ele diz que essa palavra tem um tom de camaradagem, de participação. Então, o Espírito de Deus vai fazer parte da nossa vida, exatamente como aconteceu na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ao sair das águas no batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, nós vamos ser restaurados pelo Espírito Santo, nós vamos ser fortalecidos com poder no Espírito Santo, nós vamos ser ensinados na palavra pelo Espírito Santo, para entendermos quem somos, nós vamos entender os 9 dons do Espírito Santo, nós vamos perceber o fluir, o mover do Espírito Santo. Então, eu estou te falando de razões pela qual nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Há muitos anos, eu ouvi alguém falar desta forma. Muitos querem reduzir o Espírito Santo a uma doutrina, a uma apostila, a um ensinamento. E aquela pessoa disse assim: podemos e devemos estudar sobre o Espírito Santo, mas eu quero te dizer que ele é uma pessoa com quem você se relaciona. Ele é uma pessoa que quer nos ensinar. Ele é uma pessoa que é enviada para nos atrair às coisas de Deus, para nos revelar o Pai, nos revelar o Filho. Ele vai nos ajudar, Paulo disse noutra parte das Escrituras, aqui no livro de Coríntios,
que ele vai fazer com que a gente experimente conhecer aquilo que está no próprio coração de Deus. E Paulo diz que nós vamos conhecer as profundezas de Deus pelo Espírito Santo. Sabe, irmão, eu queria te inspirar a você não ficar apenas vivendo uma vida natural. Mas a Bíblia diz que nós vamos nascer de novo e quando nascemos de novo nos tornamos crentes, no entanto, com uma limitação, a ponto da Bíblia dizer que somos crentes carnais, que experimentamos apenas o leite. Mas ao comermos a carne da palavra, e eu chamaria a carne da palavra esse tempo em que nos alimentamos das Escrituras, no qual somos ensinados acerca das coisas espirituais. E aí, o alvo da vida cristã é sairmos da vida de pecado, da vida natural, nascermos de novo e nascemos como bebês em Cristo, mas nos tornarmos pessoas maduras. E Paulo traduz isso dizendo que nós vamos nos tornar homens ou mulheres espirituais. E o que é esse sentido de ser espiritual? Se trata de que nós vamos experimentar, discernir as coisas espiritualmente. E como é que nós discernimos alheios à pessoa do Espírito Santo? Não. Nós vamos conhecer tudo que Deus tem para nós quando conhecemos a realidade do Espírito Santo. A Bíblia diz, e Paulo fala, nos textos bíblicos, que ele tem um ministério. E eu diria que ele tem um ministério dentro de nós, para o nosso crescimento, nosso fortalecimento, nos guiar. E ele tem um ministério sobre nós, pelo qual ele vai se manifestar através de nós, na igreja, para o corpo de Cristo, para o ministério, para uma chamada que vai além de nós, para que nós possamos tocar outras pessoas. Paulo diz de uma forma muito curiosa que nós somos os vasos de barro, mas a excelência do poder é de Deus. E que interessante quando Paulo fala isso. Por quê? Porque nós vamos compreendendo que nós somos um instrumento e Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele vai fluir através de nós. Ele vai operar através de nós. Um dos textos que, quando eu penso sobre o mover do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, me abre um entendimento de uma forma muito gloriosa, está lá no livro de Mateus, no capítulo 22. O que diz Mateus 22? Alguns homens religiosos, os saduceus, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, um homem casou com a mulher e esse homem morreu e a sua esposa ficou e depois casou com os 7 irmãos, 6 irmãos, eram 7. E morreram todos eles. E ao morrer, aquela mulher morreu e perguntaram para Jesus, na ressurreição, quando todos ressurgirem, de qual dos 7 ela vai ser esposa? E Jesus, numa resposta muito sábia, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí Jesus também disse que na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, serão, pois, como os anjos nos céus. Aí Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, dando a entender que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, mesmo mortos no corpo. E esse entendimento nos faz compreender algo muito glorioso. Por quê? Jesus, quando disse errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, nós vamos ver 2 dimensões que o crente precisa desenvolver sua vida cristã. O entendimento das Escrituras, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, e não de uma forma mental, de uma forma revelada. Mas o outro é conhecer o poder de Deus. E quando Jesus falava do poder de Deus, isso me remete, me conecta com o entendimento de que conhecer o poder de Deus é conhecer o doador desse poder, é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então eu vou fracassar se eu somente conhecer as Escrituras, ou até mesmo eu vou fracassar se eu conhecer somente o poder de Deus, a unção de Deus. Eu preciso conhecer tanto as Escrituras, como eu preciso conhecer o poder e o doador desse poder, como eu falei outro momento no início dessa ministração, a pessoa do Espírito Santo.
Sabe, eu quero te inspirar a você ficar mesmo indignado com a ignorância e você buscar o conhecimento. Não falo do conhecimento natural dos homens, até porque isso é importante sim, mas mais importante é o conhecimento das coisas de Deus. E eu creio que debaixo dessa inspiração, eu vou te levar a você ficar convencido de que realmente precisamos ter intimidade com a palavra e, como falamos em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, também desenvolver uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, porque a partir daí nós vamos experimentar o fortalecimento, vamos experimentar sermos guiados pelo Espírito de Deus, vamos experimentar o seu ministério em várias formas e dimensões, vamos experimentar os dons espirituais, vamos experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós, sendo levantados como um instrumento seu nas suas mãos, para que possamos tocar outras vidas e até mesmo lugares, cidades e nações, porque Deus tem planos para a sua igreja e cada um de nós tem algo a cumprir no propósito de Deus nesses últimos dias. Para falar a verdade, uma das profecias que o nosso querido Kenneth Hagin falou, de uma visão que ele teve, de um grande derramar do Espírito de Deus sobre a igreja, que tocariam aqueles que têm fome e sede da palavra e das coisas espirituais. E que esse mover tocaria e se derramaria em vários lugares, e que nós seríamos instrumentos de coisas gloriosas nesses últimos dias que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha inspiração para você é que você abra o seu coração para dedicar um tempo a buscar o conhecimento da palavra de Deus, a não buscar somente a letra, mas buscar a unção, buscar a graça, buscar essa comunhão com o Espírito Santo, que vai nos levar a uma vida gloriosa. E Paulo traduziu isso dizendo que Deus preparou coisas para que nós andássemos nelas. E eu te desperto, fica interessado com as coisas do alto. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo, quero finalizar com isso, ele disse assim: aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Eu declaro que desse tempo em diante, desse momento e dessa conexão, ao aprender a palavra de Deus, você vai ter experiências gloriosas com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então eu quero orar por você, para que debaixo dessa atmosfera do que estamos falando, sobre a pessoa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, tanto dentro como sobre nós, elas possam ser clareadas para você e isso se torne uma experiência viva em cada dia da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, porque sabemos que a sua vontade é que todos te conheçamos e possamos experimentar, Senhor, da unção, das operações, da graça do Senhor Jesus Cristo e especificamente quando estamos falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu oro para que olhos espirituais sejam abertos e que possamos, Pai, vivenciar aquilo que a Bíblia registrou naqueles dias, que isso se torne realidade e experiência nas nossas vidas hoje. Eu declaro, Pai, que ao abrir as Escrituras, cada um dos teus filhos possa entender o teu plano eterno e que possamos, Pai, como Jesus saiu daquele barco e andou sobre as águas e Pedro também saiu, que nós possamos sair de uma vida natural e passar a ter uma vida sobrenatural, onde o teu poder se torna uma realidade nas nossas vidas. Eu declaro isso na vida dos seus filhos, no poderoso nome de Jesus. Então, você está assistindo uma aula demonstrativa da nossa Escola Bíblica Verbo da Vida.